Materiais betuminosos. O betume é um produto de natureza orgânica que tem como seus derivados materiais não metálicos. Podem ter origem natural, sendo encontrado em minas, ou pirogênica, que é obtido pelo aquecimento do petróleo ou outros materiais orgânicos. Características fundamentais do betume. As características fundamentais do betume podem variar conforme sua composição, sendo as principais. É um aglomerante que tem finalidade de aglutinação de outros materiais. Ele funde e solidifica facilmente, sendo sensível à temperatura. Hidrófugo, ou seja, possui propriedades de impermeabilização. Quimicamente inerte, sendo muito usado para revestimento de proteção. Alta plasticidade, se torna moldável com pequenas pressões. Envelhecimento, perde suas características em contato com o ar ou calor, principalmente a plasticidade. Condutividade, é um mau condutor de eletricidade, som e calor. Principais propriedades dos materiais betuminosos. Dureza, é a capacidade de resistência que os corpos opõem à penetração ou risco. Os betumes têm pouca dureza comparada aos outros materiais de construção, mas ela é tão importante para os materiais betuminosos que servem para identificar os asfaltos. Plasticidade e viscosidade. A plasticidade é a propriedade mais importante dos materiais betuminosos, porque praticamente todas as aplicações ou trabalhos com esses materiais dependem da plasticidade. A viscosidade é a resistência ao escoamento. É o resultado do atrito interno que se opõe à fluidez. Da relação entre viscosidade e a fluidez resulta a plasticidade do material. É a capacidade dos materiais sofrerem um alongamento sem se romperem. É uma forma de medir a plasticidade. Uma baixa ductilidade pode levar à ruptura por tração do material betuminoso, devido à dilatação do material de suporte. E uma ductibilidade excessiva pode gerar ondulações nos pavimentos devidos ao tráfego. Alcatrões. Os alcatrões são óleos viscosos e escuros que contêm hidrocarbonetos e são compostos essencialmente de betume. Esse tipo de material é obtido através do subproduto gerado da destilação de combustíveis sólidos de origem predominantemente orgânica, tal como a hulha, madeira ou turfa. Quando falamos de alcatrões, precisamos entender algumas características que os diferenciam dos asfaltos diluídos, como, por exemplo, a maior sensibilidade à temperatura, menor resistência às intempéries, melhor adesividade aos agregados e melhores características aglomerantes. Asfalto. O asfalto pode ser definido como um material composto majoritariamente por betume e apresenta uma cor escura, geralmente cinza escuro, preta ou marrom. Em temperatura ambiente, o mesmo possui uma consistência sólida ou semissólida, dependendo da sua composição.
Asfaltos naturais. Os asfaltos naturais podem ser encontrados na superfície terrestre através do petróleo que ascende à superfície e se acumula em algum local. E devido à ação natural do sol e o vento, esse material é destilado naturalmente. Dessa forma, são removidos os gases e óleos leves de sua composição e o material que remanesce é o material mais pesado e duro, que chamamos de asfalto natural. Asfaltos de petróleo. Os asfaltos de petróleo são obtidos através da destilação de petróleo e representam a maior parte da produção de asfalto, aproximadamente 70%. Asfalto de petróleo. Asfalto oxidado. Os asfaltos oxidados são usados em pisos, telhados e cobertura como impermeabilizantes e isolantes de umidade, na fabricação de blocos para isolamento acústico. Asfalto diluído. É um material menos viscoso e é comumente usado nas bases das pavimentações para impermeabilizar e dar coesão à superfície dessas bases. Emulsões asfálticas. É o produto do cimento asfáltico do petróleo, misturado o mesmo com água e uma substância emulsinante, geralmente sabão. Esse material é usado em pavimentação de vias como um complemento ao asfalto, mas pode também ser usado alternativamente no lugar do asfalto. Isso é possível pois é um material flexível de fácil aplicação em temperatura ambiente, além de ter um baixo custo de transporte e estocagem. Vantagens dos materiais betuminosos. São materiais de fácil emprego, pois possibilitam a mistura com um simples aquecimento. Sendo assim, eles são também materiais de fácil trabalhabilidade. São adesivos que dispensam o uso da água, ao contrário dos aglomerantes minerais da construção civil, como cimento, portland, gesso e cal. São também materiais termoplásticos, isto é, amolecem quando aquecidos, sendo então moldados e resfriados sem perda das propriedades, podendo passar novamente pelo mesmo processo. Além disso, não possuem ponto de fusão definido, amolecendo em temperaturas variáveis. Por serem materiais hidrófugos, ou seja, um material que repele água, eles são empregados como material de estanqueidade nos processos de impermeabilização. São materiais de boa qualidade, conservando suas propriedades durante anos. Essa qualidade se dá à sua inércia química. Outra vantagem é que ele pode ser obtido em grande quantidade e a um preço relativamente barato, porque é um subproduto da fabricação de outros materiais, como por exemplo gasolina, óleo e gás, ou é encontrado naturalmente. Desvantagem dos materiais betuminosos. Os betuminosos são materiais que escorrem e se deformam facilmente no verão e tornam-se duros e quebradiços, podendo fendilhar no inverno. Existe a desvantagem também
de uma exigência de agregados secos para garantirem a aderência e o cuidado de evitar que a água não desloque e aglomere depois de aderida. São também quimicamente inertes em relação à maioria dos materiais usados na construção. Não reagem com cimento, cal, madeira, ferro e cerâmica. Ele apresenta ductibilidade influenciada pela temperatura, amolecendo com o aumento da temperatura e endurecendo com a diminuição da mesma. Isso pode ser prejudicial se não for bem planejado. Aplicações dos materiais betuminosos na construção civil. São pavimentos feitos com materiais betuminosos puros ou em misturas com agregados petróleos. O revestimento asfáltico na composição de pavimentos flexíveis é uma das soluções mais tradicionais e utilizadas na construção e recuperação de vias urbanas, vicinais e de rodovias. Imprimações ou pintura de ligação. É uma fina camada feita de asfalto diluído ou emulsões aplicada diretamente sobre o solo, com a função de impermeabilização e aderência, e sobre pavimento antigo com a única função de aderência. Trata-se da aplicação de um ligante betuminoso conhecido como emulsão asfáltica, que promove a aderência entre a camada de base e o revestimento asfáltico. É aplicada também entre camadas asfálticas. Mantas asfálticas, moldada a quente na forma de tecido. As mantas asfálticas configuram um sistema de impermeabilização flexível e pré-fabricado e são confeccionadas à base de asfalto modificado com polímeros e estruturantes em poliéster ou em polietileno. Em geral, seu uso é indicado para lajes, reservatórios, jardineiras, paredes de encosta, áreas frias, dentre outros. Membranas asfálticas, moldada a frio, in loco. A membrana asfáltica é um dos sistemas de impermeabilização mais antigo que existe. É muito utilizado devido ao fato de ser de fácil aplicação e moldagem, e a ausência de emendas por ser aplicada na forma de pintura. Na aplicação das membranas a frio, tem-se as emulsões e soluções asfálticas e os asfaltos elastoméricos. É indicada principalmente para espaços pequenos ou locais de difícil acesso. Diferente da impermeabilização pré-fabricada, a moldada em loco exige maior atenção na execução, já que o bom resultado depende muito da qualidade dos produtos e de como o operário fará a aplicação. Impermeabilização. A vida útil de uma construção é diretamente influenciada pela impermeabilização, que protege as estruturas construídas da ação de líquidos e gases, podendo-se estender impermeabilização como uma camada cuja função é promover a estanqueidade do piso ou parede, impedindo a ascensão capilar da umidade do solo ou a infiltração de águas superficiais. Materiais betuminosos são muito usados na impermeabilização.